Queridos amigos, aqui presente nesta noite, eu gostaria de chamar a sua atenção para esta passagem na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, este versículo de número 20. Abra comigo em Lucas, capítulo 17, estas palavras do versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Bem, o título da mensagem nesta noite é uma pergunta. Você, nesta noite, está dentro ou ainda do lado de fora do reino de Deus? Bem, os líderes dos judeus, os fariseus em particular, eles tinham uma questão, uma pergunta para o Senhor Jesus Cristo. E todos vocês sabem que aqueles líderes representavam a religião judaica e se assentavam, assim por dizer, metaforicamente falando, na cadeira de Moisés. Estava nas mãos deles o ensinar a lei de Deus e os caminhos do Senhor para aquela nação. E a pergunta que eles trazem ao Senhor Jesus Cristo é essa que está aqui no versículo de número 19. Senhor, quando virá o reino de Deus? E você sabe que os judeus daquela época, em particular os líderes dos judeus, os fariseus e os saduceus, e toda a nação de fato, eles esperavam o reino de Deus de uma maneira errada, de uma maneira não escriturística bíblica, de uma maneira equivocada. Eles esperavam um reino de Deus que fosse, na verdade, um reino físico, um reino político, um reino material, palpável neste mundo. Os judeus foram ensinados pelos seus líderes erradamente que o Messias, quando viesse a este mundo, quando ele encarnasse, quando ele entrasse no tempo e no espaço, Deus presente, ele inauguraria para Israel físico, para Israel nacional, uma era política de grandes vitórias, de grande prosperidade nacional, uma era de poder, que o Messias traria de volta aquela nação humilhada, subjugada pelos romanos e tantas outras nações, aquele período de ouro de Davi e do grande reinado de Salomão. E eles esperavam, na verdade, que Israel se tornaria uma grande potência mundial em todo o mundo, e todas as pessoas, nações viriam a Israel para aprender daquela nação e para lhe trazer dádivas. Essa era a maneira de entender dos judeus sobre o reino de Deus, e era este tipo de reino que eles esperavam, que o Messias trouxesse uma reforma constitucional, assim por dizer, política sobre aquela nação, e eles esperavam um reino de prosperidade, de riquezas, coisas como essa. E essas ideias permeavam toda a mentalidade, toda a cultura e mesmo o folclore daquela nação naquela época. Eles ansiavam por serem libertos do jugo dos romanos e receberem novamente grande prosperidade material, riqueza e poder. Essa era uma ideia errada, certamente. Ela nunca foi ensinada na palavra de Deus. Nós não encontramos isso nos profetas, nós não encontramos isso na lei de Moisés, em nenhum lugar. Mas é com esta ideia, com esta mentalidade, que estes judeus se aproximam do Senhor Jesus, aqui neste capítulo e versículo, e trazem esta pergunta ao Senhor Jesus Cristo: quando chegaria aquele reino dourado, aquele reino de prosperidade? E interrogando o Senhor Jesus, versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, e o Senhor Jesus Cristo, é claro, ele passa a respondê-lo. Mas veja, esta pergunta, ela não é sem propósito. Ela não é uma pergunta singela, simples, baseada em curiosidade. Não, há muito cinismo por trás desta pergunta. Quem está fazendo esta questão são os fariseus, são os líderes de Israel, e eles odiavam o Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens detestavam o Salvador, porque ali estava um homem vindo não de Jerusalém, a capital, não da corte, não das academias religiosas, vindo do interior, um homem que se dizia o Messias, o Salvador, pregando arrependimento, pregando conversão, pregando aceitação diante de Deus por meio da fé nele e do arrependimento. E eles desprezavam o Senhor Jesus Cristo, primeiro porque Jesus Cristo lhes roubava a atenção das multidões. Eles eram homens cheios de cobiça e cheios de interesse particular, e o Senhor Jesus Cristo falava com grande autoridade e possuía grande poder. Assim, todas as vezes que nós lemos no Evangelho que esses líderes se aproximavam de Jesus com alguma pergunta, não era sem propósito, não era de uma maneira singela. Havia
um desejo de pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma armadilha. Havia uma intenção muito maliciosa. Eles queriam contradizer o Senhor Jesus Cristo e de alguma maneira colocar a nação contra ele e torná-lo desprezável, assim por dizer, aos olhos das pessoas. E eles trazem essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo. E se nós pudéssemos olhar talvez aquela situação e ver, certamente havia muito cinismo na maneira de perguntar. Eles certamente sabiam, eles eram os líderes de Israel, se esperava que eles soubessem as respostas a perguntas como estas, mas é uma pergunta muito proposital, onde o Senhor, como na maioria das perguntas que eles fazem a Jesus, deveria responder ou sim ou não, e qualquer uma das respostas colocaria ele em uma situação difícil diante das pessoas. E é com esta ideia sobre o reino e com este propósito de armar uma armadilha para o Senhor Jesus Cristo, que eles se aproximam do Senhor Jesus Cristo para perguntar-lhe sobre estas coisas. E se ele respondesse o seguinte: bem, o reino de Deus, a pergunta é: Senhor, quando virá o reino da prosperidade de Israel? E se o Senhor já respondesse algo do tipo, o reino virá no futuro, bem, então eles levariam as pessoas a pensar, ou Jesus levaria as pessoas a pensar, que ele estava se contradizendo em seu ensino, que ele estava se contradizendo em sua mensagem, porque ele se dizia o Messias. E os judeus sabiam que quando o Messias chegasse, o reino seria instaurado. Mas se ele respondesse o reino virá no futuro, então ele estaria se contradizendo. E se por outro lado ele respondesse o reino de Deus já chegou, o reino de Deus está aqui, e as pessoas olhariam em toda parte, ainda viam o Império Romano subjugando aquela nação, de alguma maneira ele seria desprezado pelas multidões, porque eles esperavam por prosperidade e poder, libertação física e material imediatas quando o Messias chegasse. Assim, todas as vezes que aqueles líderes se aproximavam de Jesus com uma pergunta, com uma questão engenhosa, você sabe muito bem, o Senhor virava por dizer o jogo, não é? E ele expunha a ignorância, e de uma maneira tão sábia e ao mesmo tempo tão poderosa, realmente o selo da divindade está em Cristo Jesus, as suas respostas tão inesperadas mostravam a ignorância das pessoas, daqueles líderes, expunham a sua arrogância, a sua tolice, malícia, e ao mesmo tempo, queridos amigos, a resposta do Senhor Jesus era tão útil para as pessoas que estavam ali em volta ouvindo, e muito útil para você e para mim nesta noite, porque está registrado aqui. A resposta do Senhor Jesus a esta pergunta em particular é muito informativa nesta noite para nós aqui nesta congregação. Se nós estamos buscando entrar no reino de Deus, se nós estamos em nosso coração, em nossa mente, desejando salvação, ser trazido para dentro do reino de Deus, para um relacionamento com o nosso Deus, se Deus já tocou a nossa consciência, nossa mente, e nos fez ver o vazio desta vida e o perigo de concluí-la sem um Salvador, então, querido amigo, se você deseja experimentar conversão e ainda não pode afirmar fazer parte do reino de Deus, se o teu desejo sincero é isso, bem, considere a resposta do Senhor Jesus Cristo, porque ela é muito valiosa nesta noite, para primeiro sabermos se nós estamos do lado de dentro ou do lado de fora do reino de Cristo e como entrar, como ser recebido no reino do Senhor. Veja o versículo de número 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Em sua resposta, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte: veja, o reino de Deus, ele não será visto, ele não pode ser visto com globo ocular, ele não pode ser visto aqui neste mundo, em algum lugar, num determinado local geográfico. Ele não tem uma aparência visível exterior, ele não é deste mundo, nem se dirão ei-lo aqui, ou ele em cima daquele monte, ou naquele país, ou naquela sociedade. O reino de Deus não tem uma aparência física, uma aparência material que pode ser visto desta maneira. E essa é a primeira parte da resposta do Senhor Jesus. Não é um reino político, não é um reino, assim por dizer, nacional. O reino de Deus não é, Cristo estará dizendo, como uma conquista militar, quando um grande exército ou país domina uma outra nação, impõe a sua cultura e a sua bandeira, e a sua arte, a sua maneira de viver sobre uma outra nação, e nós vemos o reino daquele país colonizando um outro país. O reino de Deus não será desta maneira, não será um reino físico, palpável, visível. Ele não está ali naquela cidade.
Ele não tem a sua capital ali naquele país ou naquela cidade. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele já está aqui, Jesus Cristo está respondendo. O reino de Deus já está presente neste lugar, diz o Salvador. Será que eles não sabiam que o reino de Deus já estava operando ali na terra, no mundo há muito tempo? Ele está em vosso meio, ele está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós, entre vós, dentro de vós. Ele já estava ali, é claro, haviam crentes em Jesus Cristo. Haviam pessoas que esperavam pelo Messias, a esperança de Israel e das nações e dos gentios. Haviam pessoas tementes ao Senhor. Assim, veja, observe, ele está dizendo, ele está respondendo, o reino de Deus está entre vós. E essa resposta do Salvador aqui nestes versículos é uma maneira, perceba você, é uma maneira de demonstrar que nem todas as pessoas estão dentro do reino de Deus. Você percebe? Ali estava um grande número de pessoas. No meio dessas pessoas vêm os líderes judeus, aproveitando a audiência, a publicidade, para tentar humilhar e pegar o Senhor Jesus Cristo. E ele, em sua divindade e sabedoria, ao responder à pergunta daqueles homens, ao responder e mostrar que o reino de Deus não era algo visível e palpável com as mãos, ele também está mostrando, ensinando pela resposta, que há pessoas que estão do lado de dentro do reino de Deus e que há pessoas que ainda estão do lado de fora. Nem todos, ele está dizendo, pertencem a este reino. Nem todos entraram no reino de Deus. Está dentro de vós, diz o Salvador. Algo que está dentro da pessoa, algo que está na alma da pessoa, algo que está no coração do indivíduo. Essa é a resposta de Cristo. Pois eis, diz o Salvador, que o reino de Deus está dentro de vós. Versículo de número 21. E essa resposta ela é muito importante para nós aqui. O reino de Deus está dentro de vós. Mas eles não entenderam. Eles não entenderam o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. Embora o ensino do Senhor fosse muito, muito claro, cristalino realmente, muito profundo. É muito profunda a resposta do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus, atente para isso, meu querido amigo. O reino de Deus está dentro de vós, não em todos os judeus, não em toda aquela multidão, não em toda esta congregação. O reino de Deus, eu espero que você esteja compreendendo o raciocínio de Cristo, ele está dentro de vós, diz o Salvador. Mas ele está naqueles que buscaram e encontraram o Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus não é uma nação. O reino de Deus não é nascer num país evangélico ou cristão. O reino de Deus não é uma família com um pedigree religioso que vem desde o bisavó, passando pelo avô, pelo pai, pela mãe. Todos aqueles que nascem nesta família com o sobrenome X ou Y pertencem ao reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Você percebe que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Ele está dentro de vós. E as pessoas ouvindo isso, possivelmente, eu teria pensado assim, possivelmente elas pensaram o seguinte: ele está dizendo que eu estou dentro do reino ou não? Ele está dizendo que eu sou parte, talvez eu esteja, talvez eu não esteja. Ele está dizendo que o reino de Deus não envolve todas as pessoas. Será que ele está dizendo que eu estou dentro ou fora do reino de Deus? Eu entendo a resposta dele. Ele está dizendo que nem todas as pessoas aqui pertencem ao reino de Deus. Todos nós somos judeus, todos nós pertencemos a Israel, descendência de Abraão. Mas ele está dizendo que o reino de Deus não é visível, não é uma nação feita de pessoas circuncidadas com a língua, com a linguagem. Ele está dizendo que o reino de Deus está dentro de vós. Então ele está dizendo que há pessoas que estão dentro do reino de Deus e há pessoas que estão fora. Será que ele está dizendo que eu estou dentro? Será que ele está dizendo que eu estou fora? Talvez eu não esteja dentro. Não é a totalidade das pessoas, mas é parte dela o que ele está dizendo. Os líderes judeus perguntaram quando o reino de Deus virá, e Jesus Cristo responde, onde? Eles perguntaram quando, Jesus Cristo responde, onde? E em sua resposta é vital para que você e eu analisemos o nosso coração nesta noite. Se nós já entramos para dentro do reino de Deus, que é Cristo Jesus, que é a sua igreja, que é uma experiência de conversão, que é nascer de novo, que é ser feito uma nova criatura, que é ter o meu nome no livro da vida. Queridos amigos, o reino de Deus, deixe-me tentar desdobrar esta ilustração.
O reino de Deus não é deste mundo. Ele não é um reino material. Ele não é fazer coisas. Ele não é ter um certificado de batismo. Ele não é ter um certificado de conclusão de um curso de teologia. Ele não é ter um nome no hall de membresia em uma igreja. Este não é o reino de Deus. Ele não é físico, ele não é material, ele não é feito de um local geográfico, uma determinada rua. O reino de Deus não é com uma instituição que tem um nome chamado Reino de Deus, com poder humano, com pompa, com luxo, com coisas deste tipo. O reino de Deus não é assim. Mas ainda assim, o reino de Deus é o maior de todos os reinos e o mais poderoso. E ele está representado neste mundo desde o início dos tempos. O reino de Deus está em toda parte. Ele já reuniu pessoas de todas as gerações até aqui, de todas as culturas e formações sociais. O reino de Deus não é como um império humano. Você já estudou sobre os antigos impérios, sociedades históricas. Eles nascem, eles crescem, eles se tornam esplendorosos e eles desaparecem. Eles podem ser muito grandes, muito poderosos, mas somente reúnem as pessoas que estavam vivas na época daquele reino. Então eles passam e você nunca mais ouve falar sobre eles, não nos livros de história. Mas o reino de Deus, que parece ser um pequeníssimo reino, você olha em volta e são poucos aqueles que realmente seguem a Cristo de todo o coração, poucas pessoas em cada país, mas quando você reúne todas estas pessoas de todas as épocas e gerações, ele é o reino mais extenso em toda a história, é o reino mais permanente e duradouro, certamente o reino mais poderoso, porque ele conquista corações, armamentos, força física, tecnologia, informação pode dominar de fato as pessoas e pode subjugá-las e mantê-las sobre uma doutrina, um pensamento, uma ideologia dentro de um reino, de um país, de uma sociedade. Mas o reino de Deus domina os corações. Ele é formado por pessoas que voluntariamente um dia se submeteram ao Senhor Jesus Cristo, isto é, ao seu senhorio, a sua palavra. É um reino de reconciliação com Deus, é um poder que transforma pessoas, mais do que simplesmente subjugá-las, dominá-las com armas. É o maior de todos os reis dos reinos, mas ao mesmo tempo é um reino invisível e é um reino espiritual. O que é o reino de Deus então? Bem, você sabe que todo reino é um domínio, não é? Um domínio sobre uma determinada região, uma população. Um domínio que pertence a um poder, a um governo, a um líder. Também é assim o reino de Deus, ilustrativamente falando. Deus possui os seus próprios subordinados, que é formado por um número distinto de pessoas que andam com o Senhor Jesus, que o conhecem, que o seguem, que se identificam com sua palavra, que experimentaram o seu poder e o seu perdão. Há pessoas que estão fora deste reino e há pessoas que estão dentro deste reino. Onde você está nesta noite? Você é um menino, uma menina, você possui uma alma eterna, você é um jovem, um adulto, um senhor, uma senhora. Onde você está nesta noite? Se eu pudesse colocar esta pergunta de uma maneira mais simples, ela viria da seguinte maneira: se você tivesse que partir para a eternidade hoje, morrer nesta noite, crianças morrem, adultos morrem, adolescentes morrem, aos 14 anos, aos 6 anos, aos 20 anos, aos 30 anos, nós não sabemos. Se você tivesse que partir nesta noite, meu querido amigo, minha querida amiga, para onde a tua alma iria? A resposta a esta pergunta neste lugar é a resposta à mesma pergunta que acabei de fazer. Você está dentro do reino de Deus ou você está fora do reino de Deus? Você já passou da morte para a vida? Você já encontrou o perdão de Deus e a certeza de vida eterna? Essa é a grande pergunta e ela chama por uma resposta. Onde você estará? Essa é uma pergunta solene, não é? Ela precisa nos desafiar nesta noite. Você já entrou para dentro do reino de Deus ou você continua do lado de fora deste reinado? O reino de Deus, ele é formado por um domínio. São pessoas que estão sob o governo do rei. E este rei é Cristo Jesus. São pessoas que se colocam debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Crer em Jesus, acreditar nele, na palavra dele, não é a mesma coisa de estar sob o senhorio de Cristo.
Estar sobre o senhorio de Cristo é tê-lo como Senhor de tua vida. E se Ele diz vai, você vai. E se Ele diz fica, você fica. E se Ele diz se arrepende, você diz eu sou um pecador. E eu venho a ti, Senhor, como um pecador. Ele controla a minha vida, Ele dirige a minha vida, e eu adoro e o sirvo. Eu estou junto com o seu povo, cidadãos deste reino. O reino de Deus e as pessoas do reino de Deus são pessoas que se esforçam de todo o coração, voluntariamente desejosas de se submeterem a Cristo Jesus. Eles não brigam com a vontade do seu rei. Eles se submetem naturalmente, eles desejam se submeter. Eles pertencem a este reino e os seus corações foram ganhos por este rei. Não foi uma obediência que trouxe essas pessoas ao reino de Deus, não se engane. Um dia elas foram rebeldes, muito rebeldes, inimigos de Deus, mas um dia se humilharam diante do Senhor. E um dia reconheceram o seu estado e perceberam, eu estou fora do reino de Deus. Eu não conheço a Deus de fato com uma experiência real. E eles vieram a crer no Salvador. E eles vieram a buscar o Salvador. E a dobrar o joelho diante do Senhor para tê-lo como Senhor de suas vidas. E confessaram a Ele toda a sua vergonha e todo o seu pecado. E ao mesmo tempo rogaram clemência e misericórdia. E Deus, na sua misericórdia, estendeu a destra da sua bondade, do seu amor, e enviou o seu Espírito aos seus corações, e agora eles são filhos e filhas de Deus, cidadãos do reino de Deus. Todas as pessoas agora dentro deste reino foram rebeldes antes de entrar neste reino, mas reconheceram a sua rebelião e disseram a Deus, Senhor, eu preciso de perdão e uma nova vida, e creram no Salvador que Ele enviou a este mundo. Ninguém nasce dentro deste reino, mas você nasce de novo para dentro deste reino, o reino de Deus. O reino de Deus é formado por conquistas, certamente não uma conquista com arma. A religião cristã não pode ser imposta por uma jihad, uma guerra santa ou o que quer que seja. Ela não pode ser imposta sobre a vida de uma pessoa por terrorismo espiritual. Nascendo uma família, se sai dessa igreja, você perde a salvação, coisas deste tipo. Religião não é algo que é imposto sobre a alma da pessoa. O reino de Deus ele é feito de conquistas, mas não deste tipo de conquistas. O reino de Deus é um reino que conquista os corações e pessoas voluntariamente se voltam pela ajuda do Espírito ao Senhor para tê-lo e conhecê-lo e experimentá-lo como seu Senhor e Salvador. Querido amigo, aqui está um coração rebelde que diz, eu quero a minha vida para mim. Eu quero a minha vida só para mim. Tudo bem ir na igreja, mas eu não quero que Deus interfira em minha vida. Eu quero viver os meus pecados secretos sem que Deus me condene. Eu quero a Deus e eu quero os meus pecados. Eu quero comer o queijo da igreja, o queijo do mundo. Aqui está um coração rebelde. E a pessoa diz, na sua rebelião, de repente, mas eu sei que eu sou um pecador. E eu sei que no estado em que eu não estou salvo. Eu preciso do perdão de Deus e da remoção desta culpa tão grande em minha alma. Eu sei que eu não estou preparado para a eternidade, para entrar diante do Senhor. E você vem e se humilde diante do Salvador. E você confia no que Deus fez através de Jesus para alcançar perdão de pecados. E você é conquistado pela graça de Deus, e você se aproxima dele e conhece vida, perdão, salvação. Isso é chamado na Bíblia de conversão, de nascer de novo, e o teu coração é conquistado, claro que é, pelo amor de Cristo Jesus, pela percepção de que ele foi até aquela cruz de dor e agonia por você. O teu coração é atraído a ele, a tua mente, os teus sentimentos, e você admira o Salvador que tomou os teus pecados naquela cruz, e você pensa sobre ele. E ao pensar sobre ele, querido amigo, é assim que acontece. Quando você pensa sobre o amor do Salvador, um senso de grande vergonha toma o teu coração, um senso de grande dignidade, um senso de pavor, assim por dizer, um senso de tristeza na alma. Quando você vem ao Senhor Jesus desta maneira, você não pode vir a Ele, deixe-me dizer desta maneira, de uma maneira fria. Você não se aproxima do Salvador e pensa, Ele morreu naquela cruz
Ele é o Salvador, eu sou um pecador, então eu preciso orar uma oração de um pecador e me arrepender. Não, não. Você vem com vergonha, você vem com tristeza na alma, você vem com um senso de culpa em teu coração e você vem pensando no que Ele fez, na maneira como Ele sofreu, na maneira em que Ele levou em sua alma e em seu corpo os teus pecados, e você ali é conquistado pelo amor do Salvador, que te leva de uma maneira tão misericordiosa a fazer algo que você jamais iria fazer em tua vida por inteiro: vir ao Senhor e se entregar a Ele e conhecer o perdão e a graça de Deus. Naquele momento toda a ironia se desvanece, todo o cinismo, toda a dureza do coração. Você vem ao Salvador pela fé, você se aproxima dele em arrependimento, e naquele momento maravilhoso, eu não posso descrever isso profundamente, vai para além das palavras, é uma experiência pessoal de uma pessoa com Deus. Naquele momento da fé e do arrependimento, Ele toma o teu coração e você é transformado, e você sabe e você sente que Ele te salvou. Ouça essas palavras do Senhor. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está, observe agora, dentro de vós. O reino de Deus, deixe-me colocar desta maneira: o reino de Deus é como uma linguagem, é como uma cultura, é algo que você não toca, é algo que é real, que você vê, você entende, você compreende. É como uma linguagem, é como uma cultura, você aprende a linguagem, eu ouso dizer, a linguagem celestial. Você aprende as coisas de Deus, as doutrinas de Deus, os atributos de Deus, a vida com Deus. Você aprende a orar, o maior exercício da alma humana. A oração antes era um teatro, a oração era centrada em mim mesmo, não passava do teto. De repente a minha oração como que engaja com Deus. De repente, como que um sinal da internet começa a funcionar e a vida na tela desse computador, informação. De repente eu estou em contato com o meu Criador, e Ele ouve o meu clamor, e Ele responde a minha oração, e eu sou conduzido pelo Senhor. Isso é entrar para dentro do reino de Deus, uma nova criatura, andar com Deus, um filho de Deus, experimentar na alma que Ele é real, que Ele me perdoou, que Ele ouve o meu clamor, e você aprende as coisas de Deus. Isso se torna parte de você e você aprende a discernir estas coisas. E há tantas provas, tantas evidências que começam a fluir para dentro da tua vida dia após dia, que agora você pertence de fato ao reino de Deus, que Ele te salvou e que você já não está mais sob as garras do pecado e ao serviço do pecado, que Ele te transformou e te libertou, que você foi salvo. Bem, eu não me refiro a coisas como coincidências possíveis, nada do tipo. São respostas reais de oração, um senso da presença de Deus, uma certeza de paz, um novo caráter, uma nova vida. E o reino de Deus, meus amigos, o reino de Deus é um lugar de aprendizado. Todo reino bem organizado é uma sociedade de aprendizado. Você aprende as coisas de Deus, você recebe vida na alma e você começa a entender por que as pessoas se comportam como elas se comportam, por que o mundo é como é, por que as coisas estão como estão em minha volta ou dentro de mim. Você aprende sobre essas coisas porque Deus ilumina a tua mente e você começa a entender a Bíblia que você nunca entendia. Era um livro obscuro, um livro de provérbios e máximas. Eu não sei, eu não consigo entender essa Bíblia. É só para teólogos e pastores. De repente, a palavra de Deus na tua mão se torna tão clara e ela começa a fluir, como que saltar, e a descobertas doutrinárias, e tudo faz sentido de repente para você. E essa é uma nova descoberta quando nós entramos no reino de Deus. Cada pessoa que vem para o reino de Deus se torna uma pessoa tão mais profunda, tão mais elevada. Eu tenho conhecido pessoas que antes da conversão eram pessoas tão simples, que muitas vezes você explicava coisas básicas e simples, parece que elas não absorviam, não entendiam, mas que depois que foram salvas se tornaram pessoas tão profundas,
tão claras no entendimento e no pensamento, em sua maneira de se comunicar, de entender a vida. Parece que algo aconteceu com elas, e realmente aconteceu. Elas entraram para dentro do reino de Deus. É um reino de aprendizado, e o reino de Deus é um reino produtivo, um reino de trabalho. Toda nação possui bens, não é para exportar. Frutas, tecnologia, armas ou o que quer que seja, toda nação precisa de um número de bens para vender para fora. Aquelas nações que têm um território muito pequeno, muito árido, não conseguem produzir nada, elas se aprimoram em desenvolver conhecimento humano, e elas tentam ensinar os cidadãos daquele reino a produzir design, informação e o que quer que seja para vender o capital intelectual para outras nações. Toda nação precisa de um produto, e toda nação trabalha e se desenvolve. E às vezes, queridos, às vezes não, certamente, o reino de Deus é um reino de grande, imensa produtividade. E o seu principal produto é gerado pelo Espírito Santo em nós, que é justiça de vida e louvor a Deus. É uma nação que louva a Deus. É uma nação reta neste mundo. É uma nação que produz frutos que dignificam ao Senhor, a sua glória, a sua santidade. Queridos amigos, almas transformadas, boas obras. É por isso que você olha o mundo em volta hoje e você percebe que todas as coisas que trouxeram alguma dignidade para a vida humana em qualquer lugar onde haja seres humanos, não se assuste com isso, mas foi o produto da mente cristã. Foi o resultado de crentes em Jesus Cristo. O reino de Deus é um reino muito produtivo. Quando você observa as sociedades em todo lugar, e você observa aquelas coisas que trazem dignidade à vida humana, é o resultado de mentes convertidas, de cristãos. Pense sobre a medicina, o gigantesco avanço da medicina, através de homens e mulheres de Deus em suas descobertas, em seu amor pelo próximo, pela necessidade. Pense sobre uma instituição tão grandiosa no passado como foi a Cruz Vermelha, senão a criação de um crente em Jesus Cristo, vendo dois grupos de pessoas se matarem, vendo a imagem de Deus nessas pessoas, criado a imagem de Deus, e se degradando e se matando, interferindo no meio delas para ajudar ambos os lados, independente de quem está com a razão. Só poderia ser o produto da mente de uma pessoa transformada, não é? Que consegue ver em uma pessoa, apesar do seu pecado, a imagem de Deus, e estender a mão. Tudo aquilo que traz dignidade ao nosso país, leis de respeito à humanidade, ao próximo, a luta pela vida das crianças que ainda não vieram à luz no ventre das mães, é o combate de crentes em Jesus Cristo, instituições de compaixão, orfanatos, a alfabetização, a instituição da educação pública pelo Estado, uma criação de crentes na Inglaterra. Não havia isso no passado. Pessoas de dinheiro, de bens, conseguiam educar os seus filhos, mas crentes em Jesus Cristo viram crianças perdidas, começaram a evangelizá-las pela Bíblia, ensiná-las a ler para lerem a Bíblia, daqui a pouco influenciando o parlamento e o governo, a educação pública para as crianças deste país, e pela influência de países cristãos, a educação pública se espalhando por todo o mundo. Você pensa sobre essas coisas, não é? Aqui mesmo em nossa cidade, você ouve o barulho de ambulância, você está parado no sinaleiro, dentro do teu carro, ou você está andando gradativamente uma imensa fila de carros, de repente você ouve, né, uma sirene lá atrás, e os carros começam a se afastar para o lado, para que a ambulância passe. De quem foi essa ideia, senão de um crente em Jesus Cristo? Para que aquele enfermo chegasse a seu hospital. Tudo que produz dignidade à sociedade humana. O método científico criado por um crente em Jesus Cristo, como estudar melhor a natureza, como extrair dela seus medicamentos, sua tecnologia, seus bens, como estruturar estas coisas, a própria sistematização da educação pública, como mencionei. E esse é o resultado da presença do reino de Deus neste mundo, em nossa sociedade. O que seria da vida humana sem o reino de Deus, sem os filhos de Deus aqui presente? Primeiramente, pessoas convertidas louvam e adoram seu Deus, mas também influenciam para o bem este mundo arrasado pelo pecado, onde elas também vivem. Queridos amigos, o reino de Deus é um realmo, é um espaço, é um lugar de segurança. Você vem a Cristo Jesus, você passa da morte para a vida, aquele temor da morte é tirado do seu coração.
Uma das coisas que mais aterrorizam as pessoas no mundo é o temor da morte. Elas não pensam sobre a morte, elas empurram de lado. Elas não querem saber. Essa sociedade que nós vivemos de tanto entretenimento e lazer e afluência é nada mais um sintoma de uma sociedade que teme a morte. Mas quando você passa da morte para a vida na conversão, este temor da morte é tirado. Talvez o medo ainda esteja ali, mas um medo natural, um temor natural. Quem vai cuidar dos meus filhos? Ou dessa pessoa que depende em sua saúde de mim? Talvez um medo natural, mas não mais o medo do que vem depois da morte. Não mais o temor da condenação, porque eu não conheço a Deus, porque eu sou um pecador, porque eu nunca busquei na salvação. O temor da morte é tirado, e a vida, e a segurança, e a paz, e a certeza de que eu sei que Ele cuidará da minha vida, e que Ele me guardará no futuro, e que um dia, quando a luz deste mundo se apagar para mim, Ele então me receberá em sua presença, e não haverá condenação, e não haverá temor, e não haverá banição, e não haverá terror, mas vida e alegria e certeza diante do Senhor na eternidade. O reino de Deus. Como entrar então para dentro deste reino de Deus? Bem, para entrar em um país, qualquer que seja, que do outro lado do oceano, você precisa passar, obviamente, por um portal de entrada, uma fronteira, uma barreira. Você deve ser admitido para dentro daquela sociedade. Você não pertence a ela. Você precisa ser recebido. Aceito ali, é um sistema de imigração, passaporte, cheques devem acontecer, pontos de entrada, aquela ponte, aquele porto, aquele aeroporto, e você tem que entrar através destes pontos de entrada. Mas no reino de Deus, não há pontos visíveis. Não há pontos de entradas físicos. Você não entra no reino de Deus, por exemplo, você não é admitido para dentro do reino de Deus por uma porta física. Você não entra no reino de Deus pelo batismo, seja o batismo infantil ou o batismo de adultos. Você não entra no reino de Deus depois que você cumpre um número de frequência dentro de uma igreja, de repente você... Não há pontos físicos de entrada para dentro do reino de Deus. Você não pode entrar dentro do reino de Deus por um gesto físico de levantar a mão e concordar com uma mensagem. Não é um ato físico, não há uma maneira física de entrar neste reino, porque ele já está aqui. Ele não é físico. Ele não é material, diz o Senhor, não é um ato mecânico de repetir uma oração, de se envolver em ritos. Você não pode entrar no reino de Deus também projetando a si mesmo para dentro do reino de Deus e se convencendo que agora você é um cristão. Isso não acontece. Não há um lugar de entrada físico, não há um portal material de entrada no reino de Deus. O ponto de entrada, veja isso, é um lugar onde você vai na mente, pela fé. É um lugar em que você vai em tua mente pela fé. Cristo Jesus sofrendo em teu lugar. Você vai a Ele pela fé. E para fazer isso, você não precisa estar no lugar X ou Y, no topo de um monte, em teu quarto. Você vem a Ele mesmo aqui neste lugar, nesta noite, em tua mente, entendendo o que Ele está dizendo, o que Ele fez, crendo de todo o coração e desejando o perdão e a nova vida, você vai a Cristo Jesus em tua mente pela fé. Você crê em Jesus, que Ele sofreu por você, por nome, e que Ele deseja e é poderoso para salvar você aqui nesta noite. Mesmo você vem crendo nisso, você traz em tuas mãos toda a carga da tua vergonha, dos teus pecados, da tua culpa, e você traz a Ele palavras de arrependimento. Você vem pela fé em tua mente ao Senhor em oração. É assim que você entra no reino de Deus, através do Senhor Jesus Cristo Salvador. É dessa maneira, não há outro ponto de entrada para dentro do reino de Deus. Não há outro meio. Você pode entrar em um país, por exemplo, e receber a cidadania deste país pagando, não é? E ter um green card ou alguma coisa do tipo. Você dá aí $1 milhão. Ou se você tem uma companhia que possa adicionar àquela sociedade, àquela economia, o teu bem, o teu produto. Se você é uma pessoa excepcional, com alguma capacidade muito grande, aquela nação precisa
de você, então talvez você, pelo teu mérito, consiga a cidadania. Você investe naquele país, você tem uma credencial, um atrativo, mas, querido amigo, não há nada do tipo no reino de Deus. Não é porque você é um bom cantor, um bom intelectual, um bom esportista, uma pessoa de beleza, de gentileza, nada do tipo nos recomenda a Deus, nada do tipo nos leva para dentro do reino de Deus. Você não tem méritos diante de Deus. Você não tem, nem eu, qualquer coisa que atraia os olhos de Deus para que Ele te dê a vida eterna. Não há nada em nós. Nós não podemos comprar. O teu registro é um registro sujo. O meu registro é um registro mau. Não há nada que nos recomende a Deus. Nós não podemos entrar. E é por isso que você precisa do Salvador. E é por isso que você precisa da morte e do sangue e dos méritos de Cristo. E estas coisas, este mérito, esta morte, é a porta, é o portal. Um dia Jesus Cristo disse de si mesmo: eu sou a porta. Ele é o ponto de entrada. Ele é o caminho, Ele é o meio, Ele é a porta, Ele é o fiscal, Ele é o agente da receita, Ele é o Senhor, Ele é quem pode te trazer para dentro, mas Ele não está ali naquela porta tentando trancar a porta, é uma porta aberta, e você olha para Ele, e você vem a Ele pela fé, você crê no que Ele diz, e você passa da morte para dentro do reino de Deus, para a vida. Você diz: Senhor, eu irei e confessarei os meus pecados. Esse é o caminho. Você não pode entrar por um outro caminho. Queridos amigos, deixe-me concluir aqui nesta noite. Aqui nesta pequena congregação, nesta noite. Se de alguma maneira, impossível, mas se de alguma maneira o reino de Deus pudesse ser visto nesta noite, aqui nesta congregação, com os olhos físicos, não é possível. Mas imagine que fosse possível o reino de Deus aqui ser visto. E suponha, por exemplo, que o reino de Deus aparecesse na forma de uma linha comprida e fluorescente. Uma linha comprida e fluorescente. O reino de Deus se manifestasse desta maneira. Aqui nesta congregação, por onde esta linha passaria? Por onde ela iria? Bem, ela passaria em torno desta pessoa, daquela pessoa, não em torno daquela outra, em torno desta outra pessoa, envolveria esta, envolveria aquela, deixaria aquela de fora, esta dentro, essa estaria, e ela se moveria em toda parte aqui nesta congregação, e nós poderíamos ver, porque diz o Senhor: o reino de Deus está entre vós. Ele é feito de pessoas salvas. Ele não é toda a congregação. Ele é feito de pessoas que um dia encararam os seus pecados e oraram ao Senhor em arrependimento e fé e disseram: Senhor, eu sou um pecador. Embora nasci de uma família evangélica ou não, eu não tenho em mim mesmo a vida eterna. Eu estou condenado pelos meus pecados, mas eu venho a Ti como um pecador, clamar por vida e salvação, para ser aceito e recebido dentro do Teu reino. Ó Senhor, o reino de Deus, querido amigo, você está dentro dele nesta noite, ou você está fora dele nesta noite? Deus sabe quem está dentro. Deus sabe quem foi marcado, assim por dizer, por esta linha nesta noite, porque já veio a Cristo, a Jesus, o Salvador, um dia em arrependimento e fé. Ele pode ver quais são os umbrais desta vida marcada pelo sangue do Cordeiro. Ele pode ver quem já passou da morte para a vida. Ele vê do céu quem nesta noite se alimenta deste Cordeiro Pascal. Ele vê quem vem a Cristo Jesus como um pecador arrependido. O reino de Deus, amigos, o reino de Deus é um direito. Deixa-me tentar desenvolver isso em alguns segundos. Quando você se torna um cidadão de um país, você recebe um passaporte e a nacionalidade. Mas aquilo não é um mero pedaço de papel para você olhar, que bonito, bem feito esse negócio, não. Aquilo simboliza um direito que você recebe. O direito de viver naquela nação, de ser protegido ali, de ir e vir, de receber os privilégios do estado de bem comum, assim por dizer, daquela nação. Nome, o direito de estar ali. No reino de Deus, você precisa deste visto, deste direito para permanecer gravado
estampado em teu coração quando você vem a Jesus Cristo Salvador. Você está dentro ou fora, querido amigo? Você pertence ou não? Você entra neste reino em teus joelhos, crendo em Cristo Jesus no Calvário, o único caminho de salvação. Você não traz nenhum mérito, nenhuma carta de recomendação do presidente, do rei deste país, de quem quer que seja, para entrar. Não, não, não. Você vem como um refugiado, fugindo, como quem foge da morte, da perseguição, para dentro de uma cidade de refúgio. Você vem pelo portal, você se apresenta a Cristo e você clama por vida e por salvação. Você tem um coração arrependido? Você confia em Cristo, Senhor, o Salvador? Então você vem e você é recebido, e você é aceito, e você recebe um passaporte e uma grande certeza, se eu posso colocar assim. E esse passaporte, essa certeza, é uma promessa de Cristo Jesus. E o carimbo e essa certeza são essas palavras de Jesus: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora.